Eu sou psicólogo, me formei na PUC e atualmente tenho estudado muito sobre o assunto da ideologia de gênero dentro da realidade que nós hoje temos contemplado no cenário nacional, principalmente quando surgiu a questão dos planos estaduais, municipais, nacionais de educação, onde o debate no Brasil se tornou mais intenso. Nós temos aqui estudado bastante sobre o assunto a fim de ter dois objetivos. Um é refutar algumas das alegações impostas por aqueles que se dizem defensores da proposta, e outros é trabalhar sempre na dinâmica da lógica. Porque se nós tivermos como fundamento a lógica da nossa natureza humana, sem dúvida nenhuma, vai faltar argumentos àqueles que pretendem propor esta ideologia. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de apresentar um vídeo para vocês que, a meu ver, é um vídeo mais ilustrativo e mais objetivo daquilo que seria a ideologia de gênero e a proposta em si. Queria que vocês acompanhassem. Une fille et un garçon, est-ce que c'est pareil? À première vue, non. Un garçon, une fille, ça n'est pas pareil. C'est même différent. C'est différent ici, quand c'est petit. Ça devient encore plus différent là, quand ça grandit. Et surtout, c'est différent dedans. Mais pour certains, une fille et un garçon, ce serait différent non pas parce qu'ils ont des corps différents, mais parce que les parents, la famille, la société, l'école, tout le monde les oblige à être différents. On est une fille parce qu'on a été obligé à être une fille. On est un garçon parce qu'on a été obligé à être un garçon. Et comme ils sont différents, ils ne sont pas égaux. Il y a alors pour certains un problème, celui de l'inégalité garçon-fille, qui devient plus tard l'inégalité homme-femme. Comment résoudre ce problème? En rendant une fille et un garçon totalement indifférents, et donc similaires. Il faut faire comme si un garçon et une fille c'était pareil. Et faire en sorte que les parents, la famille, la société et l'école arrêtent d'obliger un garçon à être un garçon et une fille à être une fille. Mais les parents, la famille et la société ne comprennent pas pourquoi il faut détruire ces mauvais réflexes. Alors certains se sont dit que l'école serait le meilleur moyen. À l'école, loin des parents et de la famille, on va apprendre à mélanger tout ce qui peut être fille ou garçon. Oui, un papa peut porter une robe et mettre du rouge à lèvres. Oui, les filles peuvent conduire des camions. Oui, un bébé peut avoir deux mamans ou deux papas. L'école doit, pour certains, tout mélanger entre le masculin et le féminin. Comme ça, c'est plus facile. Si c'est mélangé, c'est tout pareil. Donc, c'est l'égalité. Il n'y a donc plus de problème. Mais alors moi, quand est-ce que je saurai si je suis vraiment un garçon? Bah voilà, à force de tout mélanger, de faire comme si tout était pareil, un garçon ne sait plus s'il est vraiment un garçon, une fille ne sait plus si elle est une fille. A-t-on réglé le problème de l'égalité? Non, on a juste créé un autre problème, celui de l'identité. Nous ne voulons pas d'une école qui embrouille les enfants. Nous voulons que nos enfants apprennent à lire, à écrire et à compter à l'école. Nous voulons une école qui forme leur esprit critique par la culture. Laissez les filles être des filles. Laissez les garçons être des garçons. Ok, deu para acompanhar? Mais ou menos, ok? Eu queria só dizer, antes, que o intuito dessa palestra de agora, desse segundo momento, é fazer aquilo com o que nós acreditamos, que o homem e a mulher são complementares. Então a mulher esteve aqui, doutora Andréia, e eu, como homem, vim complementar aquilo que ela falou. É o princípio da complementariedade, tá ok? Na qual nós acreditamos. E, bom, enfim, né? A primeira coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: vocês viram ali que a ideologia de gênero ela cria um problema de identidade. E é muito interessante que um dos argumentos a serem refutados é esse. Gênero não é ideologia, gênero é identidade. E você não procura ninguém que defende gênero chamando gênero de ideologia, porque para eles é uma verdade mais do que absoluta. E nós vamos mostrar aqui que não. Mas eles dizem que é uma identidade, e de fato é uma identidade. É uma desconstrução da identidade.
A proposta de gênero ela promove uma desconstrução do eu. Então, por que chamar gênero de ideologia? Porque quem chama gênero de ideologia é quem não concorda com essa proposta. Então eu queria, na verdade, distribuir materiais para vocês. Queria pedir ajuda aí ao Matheus. Nós vamos acompanhar primeiro uma definição de por que gênero é uma ideologia. Tá bom? Então vou passar para vocês esse material. Eu vou ler essa primeira parte antes de vocês receberem, porque depois nós vamos ler aqui sobre o princípio de ideologia que a doutora já explicou de forma mais sucinta. Gênero, orientação sexual e identidade de gênero são palavras que você certamente já escutou, onde esperaria encontrar o termo masculino e feminino. Mas cuidado, porque novos termos no linguajar social podem tentar esconder uma ideologia que visa desconstruir o modelo de família e sociedade como conhecemos hoje. A ideologia de gênero é uma tentativa de afirmar para todas as pessoas que não existe uma identidade biológica em relação à sexualidade. Quer dizer que o sujeito, quando nasce, não é homem nem mulher. Não possui um sexo masculino ou feminino definido, pois, segundo os ideólogos de gênero, isto é uma construção social. Isso é fala do médico chileno especialista em bioética, Dr. Christian Schinati, ou Schinati, não sei como pronuncia. Então, você pode seguir comigo. Segundo estudiosos, o conceito de gênero está sendo sugerido em muitos lugares como uma verdade científica, mas esconde uma teoria político-social cujas raízes estão na filosofia marxista de luta de classes, na qual, segundo o filósofo alemão Henrik Engels, em sua obra A Origem da Família, da Propriedade Privada, faltou o privada, e do Estado, escrita em 1884, ele diz o seguinte, isso está no livro dele: o primeiro antagonismo de classes da história consiste com o desenvolvimento do antagonismo entre o homem e a mulher, unidos em matrimônio monogâmico, e a primeira opressão de uma classe por outra, com a do sexo feminino pelo masculino. Na gênese da ideologia de gênero está também o movimento feminista radical dos anos 60 e 70, que é apoiado na filosofia marxista citada acima e nas ideias filosóficas da francesa Simone de Beauvoir, é isso, né? A qual disse: ninguém nasce mulher, mas sim torna-se mulher. Chegou às conferências da ONU, Organizações das Nações Unidas sobre a Mulher no Cairo, em 94, e em Pequim, em 95, que nós vamos ouvir um pouco mais. Bom, depois vocês continuam a leitura, por favor, porque senão a gente prolonga muito. Eu queria pegar a fala da doutora Andréia e trazer um resumo naquilo que ela propôs aqui. Primeira coisa, onde está a raiz da proposta desta ideologia de gênero, desta ideia acerca da nossa sexualidade? Existem 4 pilares. Eu queria que vocês saíssem daqui gravando isso, porque é difícil saber tudo, não dá? Tem que estudar muito, e até para argumentar nós precisamos ter um resumo dentro da nossa cabeça. A base, os 4 pilares desta proposta está no feminismo, e aqui eu já citei. A gente pode pegar, por exemplo, o feminismo de Kate Miller, que é uma protagonista do movimento feminista, que escreveu o livro Política Sexual para falar da revolução sexual. E a seguidora do seu pensamento é a Shulamit Pfeiffer, que foi citada aqui, que vai mais a fundo em seus argumentos e pretende eliminar o conceito tradicional de família por meio de uma revolução sexual. Então, primeiro ponto, o feminismo. Lembrando, gente, é importante fazer essa ressalva. O feminismo, antes da década de 50, era um feminismo legítimo. Por quê? Porque lutava pelo bem da mulher, ou seja, pelo direito a voto, pelo direito da mulher, por exemplo, existem um homem ou uma mulher na mesma função, eles têm direitos a salários iguais. O que hoje deve ser lutado, inclusive, ainda, porque existe ainda em muitos lugares esse tipo de discriminação. Isso é um feminismo legítimo. Agora, veja bem, pensa comigo. Esse feminismo radical dos anos 60 e 70 não é feminismo, mas é um machismo. Por quê? Porque se a mulher passa a considerar o homem mais importante, mais poderoso do que ela, o que ela passa a fazer? Eu quero me tornar homem para ser aquilo que eu não sou. E considerar o homem
mais elevado que a mulher é o quê? Machismo. Ou seja, o feminismo, ele é de fato algo que valoriza a mulher, porém se perdeu o valor e se tornou nada mais do que um machismo transvestido de feminismo. Enfim, esse é o primeiro elemento, feminismo. O segundo elemento, a sociologia, que a doutora lembrou bem, o Kisland Davis. O Kisland Davis, ele é um grande sociólogo e ele baseia a sua sociologia naquele malthusianismo. Vocês já ouviram falar disso? Que tem a ver com aquela questão de que daqui a alguns anos não vai haver comida para todo mundo. Então esse pensamento, inclusive, é superado hoje totalmente. Inclusive a gente procura aí, a gente acha pessoas que condenam totalmente essa proposta do malthusianismo, mas ele vai dizer o seguinte, que para que a gente diminua o crescimento populacional, e aí aquela proposta em clínicas de aborto e anticoncepcional, ele vai dizer, nós precisamos fazer com que a mulher deixe de querer ser mãe, ou seja, fazer com que a mulher deixe de desejar a maternidade. E aí ele fala, para fazer isso nós precisamos mudar os usos, os costumes e as leis. Ou seja, os usos fortalecidos se tornam costumes. E os costumes cristalizados se tornam leis. E de fato é assim, não é? Não é assim? Ou seja, existe um uso e aquele uso se torna um costume. E aquele costume, quando cristalizado, se torna uma lei. Compreende o que eles querem fazer? Fazer com que um uso de uma minoria se torne um costume cultural para que esse costume se torne uma lei. Legitime aquilo que é essa prática, ou seja, então essa proposta da sociologia. Então acompanhe comigo, por favor. O primeiro pilar, feminismo. Segundo pilar, da sociologia. O terceiro pilar vem com o neomarxismo, porque eu citei aqui algo que Marx e Engels disse há muito tempo atrás, só que veja bem, mesmo eles tendo dito que a raiz da luta de classe vem da questão familiar, tiveram pessoas na escola de Frankfurt e outros tantos que tomaram para si este pensamento e tomaram uma postura, vamos dizer assim, na qual a proposta fosse a mudança da linguagem. E aqui tem algumas pessoas, eu não vou ler tudo, porque também é difícil, mas a doutora já citou o Korsch, que tem a questão, e Max Horkheimer, que daquele livro Autoridade e Família, que é da escola de Frankfurt, o principal expoente. E aqui a gente pode citar outros autores como Jacques Derrida, que é o principal filósofo do desconstrucionismo, que é a ideia justamente de desconstruir a linguagem. Eles atacam justamente a questão da linguagem. E depois Michel Foucault, que vai em seguida afirmar que toda instituição é um discurso, ou seja, a família é um discurso, a mulher é um discurso, o homem é um discurso, atacando o princípio da linguagem. E depois o quarto ponto, que é dentro da sexologia, que aí eu não vou aprofundar, porque a doutora disse muito bem, que é o Dr. Money. Então, a quarta revolução. Então, nós temos aqui 4 pilares, ou 4 revoluções, que depois vão ser amarradas por Judith Butler, que então são o feminismo, sociologia, neomarxismo e a sexologia, do Dr. Money. E aí, olha que interessante, nós podemos esquematizar isso da seguinte forma. É necessário uma revolução, é necessário uma mudança para se destruir, e aqui o princípio central, na verdade, é para se destruir, é uma questão de controle populacional, e assim destruir a família tradicional. Mas como fazer isso? Aí eles dizem, o que fazer? Revolução sexual. Gente, entendam o seguinte, nós nascemos a partir da relação sexual de um homem e de uma mulher. Ou seja, se eu afeto a questão sexual, eu afeto a natalidade. Isso é óbvio. Você tira da sua árvore genealógica uma relação sexual fecunda do seu bisavô. Toda uma geração não existiria. Então, primeiro, as feministas propõem o quê? Revolução sexual. Os sociólogos, onde fazer na estrutura social? O que fazer? Revolução sexual. Onde fazer, os sociólogos dizem, estrutura social. Os neomarxistas, como fazer? Pelas palavras. E o Dr. Money, qual o instrumento? Gênero.
Porque o Dr. Money foi o primeiro que trouxe a palavra gênero à tona, foi ele, certo? Que é aquela ideia, né, aquela história lá do Brian, depois do David, etc. Ou, enfim, eu queria só resumir um pouco para chegar na Judith Butler. Judith Butler ainda é viva, e a Judith Butler, ela traz na sua teoria queer, vocês já ouviram falar desse nome? Teoria queer. A teoria queer, ela é o seguinte, ela é a ideia, queer significa diferente, é uma palavra difícil de definição, por isso que eles usam inclusive a palavra queer, inclusive não se usa mais o termo, em muitos lugares, LGBT, mas LGBTQT, vocês vão ver isso em muitos lugares, porque o que é queer? Queer é indefinido, é líquido, fluido, entende? Ou seja, você é aquilo que a doutora disse. Existem os gays se definem como gays, né? Então, mas o queer é aquele indefinido. Inclusive, toda esta proposta quer culminar nessa ideia da indefinição. Você é a hora que você quiser, quando você quiser. Isso é queer, tá bom? Isso é Judith Butler. Olha que interessante, a mulher ela é genial, mas ela recebe também, vive para isso, para estudar, e recebe muito dinheiro para poder fundamentar os seus estudos. Vamos lá. Ela tem um livro chamado Feminismo e a Subversão da Identidade. E é por isso que vão dizer que gênero é questão de identidade. Ela tem 3 conceitos que fundamentam a sua teoria. O conceito de performatividade, que é pela ação performática a identidade que se gera. Ou seja, a identidade não é, a identidade se torna. Ou seja, de fato, gente, nós sabemos disso, que nós também somos construídos, nós sabemos, a nossa identidade ela é formada. Mas aquilo que nós somos enquanto pessoa não é definido pelo nosso sexo biológico, mas sim por uma construção cultural, o conceito de performatividade. Segundo conceito é o conceito de interabilidade, que é ser sempre o outro em sua mesmidade, ou seja, o masculino se torna outro sem deixar de ser macho, ou seja, sou macho na minha biologia, mas eu me torno um outro qualquer sem perder a minha biologia, a minha capacidade, ou seja, deixar de ter pênis. E o conceito de citacionalidade, esse é mais simples, que é o lugar e o ambiente define o objeto, ou seja, ele se significa, ou seja, é a ideia de que o ambiente é que define o objeto. Nós não temos nada inato, ou seja, nós somos construídos pelo ambiente. Diante desses 3 conceitos, ela quer destruir o conceito de heteronormatividade, tem inclusive um conceito dado por eles mesmos, né? Que para ela é o seguinte, o que é a heteronormatividade? Imagine uma árvore, esse é o exemplo que ela dá. Uma árvore, quando se planta, você geralmente coloca traves do lado dela para que ela cresça de forma vertical, certo? O que é heteronormatividade? São justamente essas traves que fazem, segundo ela, que a pessoa cresça de forma, ou seja, ou é homem ou é mulher. Para ela, se você tirar as traves, nós seremos como uma árvore, que ela se inclina e faz o movimento natural, ou seja, vai para o lado que tiver que ir. Entende? Este é o conceito que ela quer destruir. Então aí ela vai contra o determinismo biológico, anatômico, você não tem um gênero, mas é uma identidade evanescente, enfim. Essa é a proposta da Judith Butler. Eu gostaria de aqui... Aí você fala assim, mas espera aí, de onde essa mulher surgiu? Ela pegou esses 4 elementos, esses 4 pilares, fundou uma teoria, e ela fez o que com isso? Ela escreveu um livro? Não, ela não escreveu um livro. Ela foi na conferência de Pequim, deixa eu só pegar aqui para vocês, porque eu quero ler na intro, eu quero distribuir material para vocês verem que isso aqui não é coisa da cabeça de ninguém. O livro que a doutora citou está aqui, ó. Se vocês quiserem reproduzir, a gente inclusive tem xerotes ali, vocês podem levar. Esse aqui está a Agenda de Gênero, Redefinindo a Igualdade, condensado da obra de Dale O'Leary, The Gender Agenda. Primeira página, ela diz o seguinte: o que aconteceu na conferência da ONU sobre população realizada no Cairo em 94 e na conferência sobre as mulheres realizada em Pequim em 1995. É muito importante. Não tanto porque a ONU possa forçar sua vontade sobre os Estados Unidos, já que somente os países pobres, se dependem da ajuda externa, são forçados a aceitar as agendas promulgadas nestas conferências. Foi ali que foi instaurado a tal agenda de gênero.
É muito importante porque a guerra cultural é uma batalha de ideias e a ONU possui os recursos e o prestígio para promover a sua agenda junto aos líderes mundiais, às crianças em idade escolar e os meios de comunicação. A plataforma de ação da Conferência de Pequim sobre as Mulheres chamou os governos a incorporarem a perspectiva de gênero em todo o programa e em toda a política, em cada instituição pública e privada. A administração Clinton, o governo canadense, a União Europeia e a multidão de agências da ONU agora estão ocupadíssimas incorporando a perspectiva de gênero. Mas houve pouquíssima discussão nos meios de comunicação sobre o que exatamente estaria incluindo em uma perspectiva de gênero. Se uma perspectiva de gênero deve ser incorporada em todo um programa público e privado do mundo, a prudência exigiria que pelo menos o público fosse informado sobre a natureza dessa agenda. Em vez disso, a implementação procede sem esclarecimento público. A agenda de gênero navega nas comunidades como um navio elevado, mas como um submarino determinado em revelar-se tão pouco quanto possível. Você acha que, diante de tudo aquilo que a doutora disse, se aquilo fosse dito às claras, isso passaria pelos líderes mundiais, muitos deles tradicionais, mas não, pegaram a palavra gênero, colocaram no lugar de sexo e disseram, é isso. Gente, se você conversar com a maioria das pessoas, eles vão dizer, de fato, gente, de fato, sexo é biológico, é nascer com pênis ou vagina. Isso ninguém questiona. Mas gênero é uma construção cultural. Isso, gente, eles dizem como se fosse uma verdade absoluta se houvesse comprovação científica disso. Os defensores apontam isso como se não é lógico que é, sempre foi assim, e não é assim. Quem estudou há 20 anos atrás sabe que gênero é uma forma na língua portuguesa de definir um macho e fêmea. Mas usaram esta palavra para introduzir uma ideologia. Gente, isso parece que, nossa, mas o povo está falando muito disso, de canseira, deixa o povo ser o que eles quiserem. Mas não se trata disso, se trata na revolução da nossa sociedade. É muito mais sério do que a gente imagina. Bom, então dito, mostrado a fonte para vocês, de onde esta ideia desses 4 pilares condensado na ideologia de Judith Butler sobre gênero foi introduzida na Conferência de Pequim e hoje está minando no mundo. Mas o que acontece? Os países ricos, eles tomaram para si esta proposta pensando no quê? Crescimento populacional, controle de natalidade. Nossa, a resposta é essa. Os países pobres, como que nós vamos fazer? Porque lá eles são mais tradicionais, lá eles têm famílias, filhos, etc. Como que nós vamos fazer? Se eles não aprovarem, nós tiramos os recursos. O Banco Mundial não financia, não dá dinheiro para aquele país que não aprovar aborto, não aprovar estas propostas. E quem que nós vamos usar para fazer barulho lá dentro? Na América Latina, principalmente, é o movimento LGBT. O que acontece, gente? Se você for na Europa, o movimento LGBT não toma partido dessas coisas. Porque lá eles incorporaram de outra forma. Mas é pela militância, que já era forte antes na América Latina, que eles usaram para fazer com que isso fosse aprovado. E fazem barulho, como se isso fosse, de fato, proteger a sua causa, e não é verdade. Estão sendo usados. Quero dar um exemplo aqui, o doutor vereador Marcos Vinícius estava, acho que o Cleitinho estava, alguns estavam lá há pouco tempo agora, inclusive o próprio vereador Marcos Vinícius propôs lá na Câmara uma reflexão sobre o assunto, e o presidente do movimento LGBT de Divinópolis, ele disse a seguinte frase: eu nasci gay. Eu nasci gay. É justamente isso, essa afirmação que ele fez, que a ideologia de gênero condena. Exatamente, ele fez uma afirmação justamente contrária à proposta da ideologia de gênero, que ninguém nasce nada, ninguém nasce homem ou mulher, ninguém nasce, como se não nasce homem ou mulher, como é que você nasceu gay, meu querido? Você entende que é falta de informação e eles estão sendo manipulados com a ideia de que a ideologia de gênero será a emancipação do homossexual.
E não será. Será a desconstrução da nossa identidade enquanto pessoa. E o que pode vir a causar, e o que já está causando em outros países onde há anos, e eu vou mostrar aqui, foi aprovado, é algo que pode trazer uma repercussão catastrófica. Bom, eu gostaria de também... queria mostrar para você uma definição também. Esse sujeito, ele é muito competente, chamado Jorge Scala. Ele é um advogado argentino que também estuda muito sobre ideologia de gênero, e ele tem um livro chamado Ideologia de Gênero, Neototalitarismo e a Morte da Família. Recomendo. E aí ele diz o seguinte, a pergunta, foi feita uma entrevista, a pergunta é, o que é então a ideologia de gênero, como você descreveria aos nossos leitores? E ele diz, seu fundamento principal e falso é esse. O sexo seria o aspecto biológico do ser humano, e o gênero seria a construção social, ou cultural do sexo. Ou seja, que cada um seria absolutamente livre, sem condicionamento algum, nem que sequer sexo biológico, para determinar seu próprio gênero, dando-lhe o conteúdo que quiser e mudando de gênero quantas vezes quiser. Agora, se isso fosse verdade, não haveria diferença entre homem e mulher. Qualquer tipo de união entre os sexos seria social e moralmente boas, e todas seriam um matrimônio. Cada tipo de matrimônio levaria um novo tipo de família, o aborto seria um direito humano inalienável da mulher, já que somente ela é que fica grávida. Tudo isso é tão absurdo que só pode ser imposto por uma espécie de lavagem cerebral global. Agora, o que ele disse aqui? Para que esse pensamento tenha fundamento, eles precisam provar que não existe diferença entre um homem e a mulher. E eu quero provar com você cientificamente que existe diferença entre um homem e uma mulher. Primeiro, eu gostaria de ter um artigo, eu tenho aqui também, a gente pode passar, um artigo chamado As Diferenças Biológicas entre o Homem e a Mulher. E aqui eu vou citar as 6 principais diferenças biológicas, vai dizer, primeiro, diferença cromossômica. Segundo, diferença hormonal. Terceiro, diferença sexual. Quarto, no processamento de informações. Quinto, no desempenho das atividades físicas. Sexto, quantidade de gordura, diferença entre uma mulher. E o sétimo, tem mais um, diferença nas vozes. Isso são diferenças biológicas. Eu queria só ler em relação ao processamento de informações. Diz o seguinte, os cérebros masculinos e femininos não funcionam da mesma forma, apresentando leves diferenças na maneira de processar informações e emoções. Alguns neurofisiologistas explicam que os homens são melhores em cálculos que as mulheres, que por sua vez lidam melhor com as relações humanas e linguagem. Essas diferenças provavelmente estão relacionadas com a orientação das conexões entre os neurônios. Outro ponto interessante em relação ao sistema nervoso central masculino e feminino é que mulheres possuem mais massa cinzenta, região com corpos circulares e neurônios, quando comparados aos homens, que possuem mais massa branca, formada por prolongamento de neurônios. Então aqui tem outros, eu só citei um deles, uma das diferenças. E como se não bastasse, porque muitos daqueles que não são os radicais vão dizer, não gente, a diferença biológica, essa eu concordo também. Eu não acredito que existe diferença cerebral, então eu vou mostrar para você de um documento aqui, um artigo escrito pelo doutor Renato Sebastini. O texto existem diferenças cerebrais entre homens e mulheres? Esse é o título. Só queria ler aqui para vocês saberem quem é o Sebastini, para vocês verem que ele não é um lunático qualquer. Sebastini é doutor em neurologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Realizou pesquisas como cientista convidado e para seu pós-doutorado no Instituto Max Planck Neurologia em Munique, Alemanha. Atualmente é coordenador de informática médica e professor adjunto da Faculdade de Ciências Médicas na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, brasileiro ele. Dentre suas inúmeras atividades, destaca-se também o editor associado e presidente do conselho editorial da revista online Cérebro e Mente, que inclusive é de onde eu tirei esse artigo. Não dá para ler o artigo todo, claro. Então eu vou ler somente uma citação que ele faz. Estas diferenças discerníveis e mensuráveis do comportamento são programadas muito antes que as influências externas tenham a oportunidade de se manifestar. Elas refletem uma diferença básica no cérebro do recém-nascido, que já conhecemos, a maior eficiência dos homens quanto às habilidades espaciais e maior habilidade das mulheres enquanto à fala. Só confirmando aquilo que
a outra cientista, eu disse agora. Agora, após muitas pesquisas cuidadosas e bem controladas, onde o meio ambiente e a aprendizagem social foram isoladas, os cientistas descobriram que existem uma grande variedade de diferença neurofisiológica e anatômicas entre o cérebro dos homens e das mulheres. Lá no final, ele faz uma citação de um outro médico, onde ele diz, olha que interessante, isso aqui é fantástico, olha o que ele diz. O Dr. Corny Myers acrescenta o reconhecimento de maneiras específicas ao gênero, e lê gênero aqui como masculino e feminino, tá? Como sempre foi, de pensar e sentir, tornadas ainda mais críveis, dadas estas diferenças bem estabelecidas, poderia ser benefício para a melhora de relações interpessoais. O que ele está acabando de dizer aqui? Que a diferença entre o homem e a mulher favorece a relação entre os dois, ou seja, o princípio da complementariedade. O homem não é superior à mulher e a mulher é superior ao homem, mas eles se completam nas suas diferenças. Negar a diferença entre o homem e a mulher é provocar mais discriminação. Porque a ideia, como disse naquele vídeo, de dizer que o homem e a mulher são iguais, então por isso não há discriminação, é negar a própria natureza. O homem e a mulher se completam em si, não só enquanto casal, mas em várias outras faculdades. Eu queria passar para vocês aqui, o que para mim também é muito valioso, e por isso eu imprimi um para cada. Por favor, alguém. Isso aqui é da Associação Americana de Pediatria, que inclusive foi citado aqui pela doutora, mas é bom que vocês levem esse material. Afinal de contas, vocês são os formadores de opinião dentro da realidade de vocês. Eu não vou ler tudo, vocês vão levar em casa. Eu só queria fazer menção ao número 3. Por que eu queria fazer menção ao número 3? Tem um vídeo que para mim foi um vídeo muito bem elaborado, eu não sei o nome do rapaz. Ele é um homossexual, que ele fez um vídeo no YouTube com muita visualização chamado Os 5 mitos sobre a ideologia de gênero. E esse vídeo, gente, ele mexe mesmo com a cabeça das pessoas, se as pessoas não estiverem embasadas nesse conteúdo. Por quê? Porque ele desconstrói muito o que a gente está falando aqui. E uma das coisas que ele cita é o seguinte, que é um dos argumentos dele, que há pessoas que têm o cromossomo XX, as mulheres, e há pessoas com o cromossomo XY, os homens. Só que há pessoas também com o cromossomo XXY. E há pessoas também com cromossomos XY com Y inativo. Ele cita isso. E de fato, só que, gente, são casos raríssimos. Aí ele cita a questão do hermafrodita, que tem pênis e tem vagina. Mas são casos... Você conhece algum hermafrodita? Sinceramente, raríssimos. Então, olha só. Olha o que a Associação Americana de Pediatria está dizendo. No número 3, acompanhe comigo. A crença de uma pessoa que ele ou ela é algo que não é, trata-se, na melhor das hipóteses, de um sinal de pensamento confuso. Quando um menino biologicamente saudável acredita que é uma menina, ou uma menina biologicamente saudável acredita que é um menino, o problema psicológico objetivo existe, que está na mente, não no corpo, e deve ser tratado como tal. Essas crianças sofrem de disfonia de gênero, DG. Disfonia de gênero é anteriormente chamada de transtorno de identidade de gênero. É um transtorno mental reconhecido pela mais recente edição do Manual de Diagnóstico e Estatística da Associação Psiquiátrica Americana, DSM-5, quando eu estudei era DSM-4, para vocês terem noção. As teorias psicodinâmicas e sociais DG e TIG nunca foram refutadas. Vai no número 1, que desculpa, na verdade é o número 1 que eu queria mostrar para vocês. A sexualidade humana é um traço biológico binário, objetivo, XX e XY. São marcadores genéticos de saúde e não de distúrbio. A norma para o design humano é ser concebido ou como macho ou como fêmea. A sexualidade humana é binária por design.
com o objetivo propósito de reprodução e florescimento de nossa espécie. Esse princípio é autoevidente. Os transtornos extremamente raros de diferenciação sexual DDS, inclusive, mas são apenas a feminilização testicular e hiperplastia adrenal congênita. São todos desvios medicamente identificáveis na forma binária sexual e são justamente reconhecidos como distúrbios do design humano. Indivíduos com DDS não constituem um terceiro sexo. Eu estou mostrando para vocês, vocês vão poder ler depois, mais à frente, né, também. Mas olha o que, esse aqui eu não imprimi um para cada não, mas olhe o que se tornará a configuração da nossa identidade daqui a um tempo. Aqui você pode ver, por exemplo, masculino, feminino, eu vou ler para vocês, depois eu mostro a imagem. Bigênero feminino masculino, bigênero andrógeno neutro, bigênero terceiro gênero, bigênero agênero e demimelina, agênero, demiagênero, transgênero, não, genderqueer, não binário, não determinado, neutro, ou seja, vou passar aqui para vocês darem uma olhada, se você acha fácil na internet. Uma outra questão também, para vocês verem assim, a deformidade da nossa identidade. De fato, o gênero é uma questão de identidade, é da desconstrução da identidade. Olha isso aqui, gente, eu busquei no site, em sites LGBTs, transexuais. Olha aqui, ó, aqui está o sexo, homem e mulher, a identidade de gênero, a orientação sexual, e como são reconhecidos. Agora eu vou ler aqui como são reconhecidos. Tem uma mulher, que ela pode ser mulher, transgênera e bissexual. Ou seja, a mulher se tornou homem, mas se relaciona com homem e mulher. Mas tem também a mulher transgênera heterossexual. Ou seja, ela é uma mulher que se tornou homem, mas gosta de mulher. Mas tem também a mulher transgênera homossexual. Ou seja, ela é mulher, deixou de ser mulher, mudou seu sexo para ser homem, mas ela gosta de homem. É a mulher, ela mudou seu sexo para ser homem, porque ela se sente como homem, mas ela se sente como homem, mas gosta de se relacionar com homem. Gente, isso aqui não é de pessoas que não concordam com o gênero, e criam essas coisas para difamar os transexuais. Isso aqui é a configuração que os próprios transexuais se definem. É o ponto em que muitos países já chegaram. E tudo começa com uma lei. Pois é, o transbinário, no caso, é aquele que né, tem os dois sexos, né? Então, aqui, assim, é até difícil falar porque é muito confuso, né? Então, assim, é um pouco complicado. Exatamente. Inclusive, tem uma outra citação que essa é muito importante, que eu gostaria de fazer, gente. Pede aí, por favor, aí, o texto da Associação Americana de Pediatria. Esse texto ele é fantástico, fantástico. Eles fulminam mesmo a ideologia de gênero cientificamente. Olha o número 4, que interessante. A puberdade não é uma doença e hormônios que bloqueiam a puberdade podem ser perigosos. Olha o que eles vão dizer. Reversíveis ou não, hormônios que bloqueiam a puberdade induzem a um estado doentio, a ausência de puberdade e inibem o crescimento e a fertilidade de uma criança até então biologicamente saudável. Olha o número 5. De acordo com o DSM-5, cerca de 98% dos meninos e 88% de meninas confusas com seu próprio gênero, entende-se gênero como feminino e masculino aqui, aceitam seu sexo biológico depois de passarem naturalmente pela puberdade. Ou seja, gente, é natural que na puberdade muitos adolescentes se sentem confusos com a sua identificação sexual, mas depois dessa fase, ele se aceita como tal. Por que então eles querem introduzir de forma pedagógica nas escolas essa ideologia? Para que, chegando na puberdade, ele já possa, então, de forma livre, né, encontrar o seu lugar, sexualmente falando. E aí, no final, tem aí a assinatura de alguns médicos.